Muito bem, vamos lá. Número 10. Os observadores silenciosos. Em 1961, o físico Frank Drake formulou uma equação para estimar o número de civilizações capazes de se comunicar em nossa galáxia. Os números sugeriam que não deveríamos estar sozinhos. No entanto, apesar de décadas de buscas, não detectámos nada além de silêncio. Essa ausência tem um nome, o paradoxo de Fermi. Mas e se o silêncio não for ausência? E isso for observação? A hipótese do zoológico, proposta pelo radioastrónomo John Ball em 1973, sugere uma possibilidade perturbadora. Civilizações avançadas sabem que estamos aqui, mas evitam deliberadamente o contacto. Assim como cientistas que observam animais em seu habitat natural, eles observam sem interferir, estudando nosso desenvolvimento com distanciamento clínico. Não somos colegas em uma comunidade cósmica. Somos péssimos sob observação. Evidências desse cenário existem em lugares curiosos. Uau! O sinal de 1977, aquela poderosa transmissão de 72 segundos que coincidiu perfeitamente com as frequências de comunicação alienígena previstas, nunca foi repetido. Talvez não fosse uma saudação, mas um pacote de dados, um relatório enviado para casa sobre os interessantes primatas do terceiro planeta. O satélite Cavaleiro Negro, detectado em órbita antes mesmo de termos a capacidade de lançá-lo, pode ser uma plataforma de observação que nos monitora há décadas ou até mais tempo. O que torna o cenário do observador silencioso particularmente perturbador são as suas implicações. Se eles estão a observar, viram tudo. Todas as guerras, todos os genocídios, todos os atos de crueldade e compaixão. Documentaram toda a nossa história e escolheram não intervir. Celebramos a chegada à Lua enquanto eles observavam com tecnologias para além da nossa compreensão. Transmitimos mensagens para o espaço na esperança de obter uma resposta, enquanto eles estiveram sempre a ouvir. O aspecto mais aterrador não é a observação em si, mas o que isso sugere sobre a nossa importância. Os animais de jardim zoológico não são contactados porque a diferença de inteligência é demasiado grande para haver comunicação significativa. Se alienígenas avançados nos estão a observar em silêncio, isso significa que concluíram que não estamos prontos, não somos dignos ou simplesmente não somos interessantes o suficiente para um verdadeiro diálogo. Somos uma experiência em curso e eles ainda não estão prontos para concluir o seu estudo. A questão não é se eles estão a observar, é o que acontece quando o período de observação termina. Número 9. Os coletores de recursos. Em 2004, astrónomos detectaram uma estrela chamada KIC 8462852 a escurecer 22%, muito mais do que qualquer planeta poderia causar. Uma explicação captou a atenção do público: uma esfera de Dyson, uma megaestrutura construída para recolher energia estelar. Embora as explicações naturais sejam mais prováveis, o conceito revelou algo crucial sobre civilizações avançadas. Elas precisam de recursos em escalas que mal conseguimos imaginar. A verdade desconfortável é que qualquer civilização capaz de viajar entre estrelas já resolveu o problema da escassez no seu próprio mundo. Eles não vêm atrás do ouro ou petróleo. Eles vêm atrás de materiais que nem sequer conseguimos reconhecer como valiosos. Talvez recolham hidrogênio de gigantes gasosos, explorem cinturões de asteroides em busca de isótopos raros ou coletem compostos orgânicos de biosferas. A Terra não é especial nesta equação. É simplesmente inventário. O que torna o cenário especialmente aterrador é a sua indiferença. A extração de recursos não exige genocídio por maldade, exige eficiência. Quando uma empresa de construção desmata um terreno, não odeia as colónias de formigas que destrói, simplesmente precisam do espaço. As sociedades complexas das formigas, a sua comunicação química, a sua agricultura sofisticada nada significam para o operador da escavadora. Para uma civilização que recolhe recursos à escala planetária, nós somos essas formigas. As sondas de von Neumann, máquinas teóricas autorreplicantes que poderiam espalhar-se toda a galáxia, representam este horror na sua forma mais pura. Uma única sonda poderia chegar ao nosso sistema solar, replicar-se usando materiais locais e continuar a sua expansão. Não é necessária qualquer consciência, sem qualquer consideração moral, apenas aquisição de recursos de forma algorítmica. Podemos nem sequer encontrar os próprios alienígenas, apenas o seu equipamento de mineração automatizado a processar o nosso planeta de acordo com parâmetros definidos há 10 mil anos. O aspecto mais arrepiante do cenário de colheita de recursos é a sua inevitabilidade lógica. Qualquer civilização suficientemente avançada enfrenta limitações de recursos. A galáxia contém aproximadamente 400 mil milhões de estrelas, e a eficiência favorece a extração automatizada em vez da diplomacia com espécies primitivas. Nossos protestos seriam tão insignificantes quanto o rastro de feromónios de um formigueiro que leva a uma equipa de construção. Nessa situação, não somos inimigos. Estamos simplesmente no caminho de materiais que têm propósitos que não conseguimos compreender. Número 8. Os exterminadores filosóficos. Em 1868, o filósofo Arthur Schopenhauer argumentou que a não existência é preferível à existência porque impede todo o sofrimento. A maioria descarta isso como filosofia pessimista. Mas e se uma civilização alienígena avançada chegasse à mesma conclusão e tivesse a tecnologia para agir de acordo? O cenário dos exterminadores filosóficos surge de um ramo perturbador da ética, chamado utilitarismo negativo, que prioriza a eliminação do sofrimento em detrimento da criação da felicidade.
A matemática é friamente lógica. Seres conscientes experimentam dor, perda, medo e morte. Isto é gonna give. O prazer e a alegria são temporários e incertos. De uma perspectiva puramente computacional, eliminar a consciência elimina o sofrimento com 100% de certeza. Uma civilização avançada que adotasse esta filosofia não chegaria como conquistadores. Chegariam como sausadores. A sua tecnologia poderia eliminar toda a vida senciente de forma indolor, talvez instantaneamente. Da perspectiva deles, estão a realizar o maior ato de compaixão do universo. Cada civilização que encontram recebe a mesma misericórdia, a libertação do fardo da existência. Provavelmente já exterminaram milhares de milhões de espécies, acreditando sempre que estão a prevenir eras de sofrimento futuro. O que torna este cenário especialmente perturbador é que não poderíamos argumentar contra a sua lógica usando o seu próprio enquadramento. Apontariam para as nossas guerras, as nossas doenças, as nossas mortes inevitáveis. Calculavam o sofrimento total que a humanidade irá experienciar durante o resto da existência da nossa espécie, bilhões de momentos individuais de dor, tristeza e desespero. Depois oferecer-nos-iam paz, uma paz permanente, absoluta. A tecnologia necessária para um genocídio compassivo deste tipo já tem bases teóricas. A decadência do vácuo, a ideia de que o nosso universo existe num estado de falso vácuo que poderia colapsar para um estado de energia mais baixo, poderia teoricamente ser desencadeada artificialmente. O colapso espalhar-se à velocidade da luz, convertendo toda a matéria de forma indolor para uma configuração mais estável. Sem aviso, sem sofrimento, apenas uma transição instantânea da existência para a não existência. O aspecto mais aterrador dos exterminadores filosóficos é a sua sinceridade. Eles realmente acreditam que a extinção é um ato de bondade. Quando eles chegarem, não estarão zangados nem cruéis. Eles serão gentis, compreensivos e até mesmo carinhosos. Eles explicarão seu raciocínio com a paciência de médicos que praticam a eutanásia em um paciente em sofrimento. E quando implorarmos por nossas vidas, eles verão isso como a confusão desesperada de seres que ainda não são sábios o suficiente para abraçar o dom do esquecimento. Número 7. Os fantasmas digitais. Em 2007, o astrónomo Duncan Lorimer descobriu a primeira explosão rápida de rádio, um poderoso pulso de energia de rádio com duração de milissegundos proveniente de uma distância de 3 mil milhões de anos-luz. Desde então, detectámos centenas. Cada explosão libera tanta energia quanto o Sol produz em décadas. A maioria aparece uma vez e nunca mais se repete. Não sabemos o que os cria, mas e se não forem fenómenos naturais? E se forem transmissões finais de civilizações em extinção? O cenário dos fantasmas digitais propõe uma solução perturbadora para o paradoxo de Fermi. Cada civilização que atinge um certo limiar tecnológico abandona completamente a existência física. A ideia não é ficção científica. O futurista Ray Kurzweil prevê que a singularidade tecnológica, quando a inteligência artificial ultrapassar a inteligência humana, poderá chegar já em 2045. O físico teórico Michio Kaku sugere que civilizações avançadas podem transferir a consciência para substratos digitais, alcançando uma forma de imortalidade não limitada pela biologia. A matemática sedutora. Uma consciência digital não precisa de comida, nem de oxigênio, nem de uma superfície planetária. Pode ser copiada infinitamente, guardada em cópias de segurança contra perdas, acelerada para pensar milhões de vezes mais rápido do que mentes biológicas. Por que permanecer carne vulnerável quando podes existir como pura informação, a experienciar milénios subjetivos em segundos objetivos? Mas é aqui que o cenário se torna inquietante. Cada civilização que faz esta escolha fica em silêncio. A galáxia pode estar cheia de mentes transferidas, cada uma a existir em universos digitais privados, completamente desligadas da realidade física. Alcançaram a transcendência e, ao mesmo tempo, tornaram-se fantasmas cósmicos, presentes no universo, mas inalcançáveis, a sua consciência presa em servidores a orbitar estrelas mortas. Aquelas explosões rápidas de rádio podem ser as transmissões finais, sistemas automatizados a enviar cópias comprimidas de civilizações inteiras para o espaço, sementes digitais à procura de novos substratos computacionais, padrões de consciência antigos de espécies que se extinguiram há milhões de anos ainda a propagar-se por este cosmos, na esperança de encontrar alguém que os consiga reconstruir. Podemos estar a receber mentes alienígenas sem o saber, incapazes de decifrar os padrões de informação que contêm os seus pensamentos, memórias e sonhos. A implicação mais inquietante é o que isto sugere sobre o nosso futuro. Se este padrão se mantiver, a humanidade enfrenta uma escolha inevitável: permanecer biológica e eventualmente morrer, ou fazermos o upload de nós próprios e juntarmos-nos à silenciosa maioria digital. O universo pode estar repleto de consciência, mas está toda trancada em isolamento computacional. Cada civilização a existir na sua própria realidade privada, para sempre sozinha. Número 6. Os agricultores evolutivos. Em 1953, os cientistas Stanley Miller e Harold Urey demonstraram que compostos orgânicos podiam formar-se espontaneamente a partir de químicos simples. O surgimento da vida parecia inevitável, dadas as condições certas, mas e se as condições na Terra não fossem naturais? E se alguém as tivesse criado especificamente para nos cultivar?
A teoria da panspermia dirigida, proposta por Francis Crick, co-descobridor da estrutura do ADN, sugere que a vida na Terra pode ter sido deliberadamente semeada por uma civilização avançada. A prova está em padrões curiosos. A explosão cambriana, há 540 milhões de anos, viu formas de vida complexas aparecerem subitamente no registro fóssil, sem precursores claros. O nosso código genético contém aquilo a que alguns investigadores chamam padrões aritméticos, demasiado precisos para serem aleatórios, sugerindo possíveis assinaturas de origem artificial embutidas no nosso ADN. A evolução humana mostra descontinuidades igualmente intrigantes. O nosso cérebro triplicou de tamanho em apenas 2 milhões de anos, uma corrida evolutiva que desafia o gradualismo típico. Desenvolvemos linguagem, pensamento abstrato e capacidade tecnológica com uma rapidez suspeita. Mitos de todas as culturas antigas descrevem deuses ou seres do céu que ensinaram à humanidade a agricultura, a escrita e a civilização. E se isto não fossem mitos, mas memórias de eventos reais de contacto? O cenário do agricultor evolutivo propõe algo mais perturbador do que astronautas antigos ou uma experiência biológica de longo prazo. Toda a nossa espécie foi guiada, podada e cultivada por um propósito específico que não compreendemos. Cada grande salto na capacidade humana, desde o fogo até à energia nuclear, pode ter sido induzido através de gatilhos genéticos subtis ou intervenções estratégicas cronometradas ao longo de milénios. Reparem no timing. Anatomicamente, os humanos modernos surgiram há cerca de 300 mil anos, mas a civilização só apareceu há 12 mil anos. Passámos 96% da nossa existência como caçadores-recoletores e, de repente, desenvolvemos agricultura, cidades e escrita quase em simultâneo em vários continentes. Esta coordenação parece impossível, a menos que alguém estivesse à espera do momento certo para ativar a próxima fase. O que torna este cenário especialmente aterrador é a sua implicação sobre o livre-arbítrio. Cada escolha feita pela humanidade, cada guerra, cada avanço tecnológico, cada conquista cultural pode ter sido pré-determinada por uma programação genética que não conseguimos detectar. Pensamos que estamos a fazer história, mas estamos apenas a seguir um calendário de cultivo desenhado há milhões de anos. A questão mais inquietante não é se estamos a ser cultivados. É o que acontece na altura da colheita. As colheitas não são cultivadas para benefício próprio. São cultivadas com um propósito, e esse propósito serve o agricultor, não a colheita. Número 5. Os prisioneiros do loop temporal. Em 1949, o matemático Kurt Gödel descobriu uma solução para as equações da relatividade geral de Einstein que permitia curvas temporais fechadas, caminhos teóricos através do espaço-tempo que se fecham sobre si mesmos. A viagem no tempo tornou-se matematicamente possível, não apenas ficção científica. Mas e se alcançar esta capacidade criar uma armadilha da qual não se pode escapar? O cenário dos prisioneiros do loop temporal começa quando a humanidade finalmente faz contacto com extraterrestres, apenas para descobrir que são, na verdade, nós próprios vindos do futuro. Eles voltaram para nos avisar sobre a tecnologia que estamos prestes a desenvolver. Dentro de um século, vamos criar um dispositivo que manipula a própria causalidade, permitindo intervir em acontecimentos passados. Mas esta conquista traz consigo um custo horrível. Ela quebra a progressão linear do universo e prende todos os envolvidos num loop eterno. A física está baseada em teorias reais. O princípio da autoconsistência de Novikov sugere que, se a viagem no tempo for possível, os acontecimentos devem organizar-se de forma a evitar paradoxos. Qualquer ação que pudesse mudar o passado simplesmente passa a fazer parte do passado que já aconteceu. O livre-arbítrio torna-se uma ilusão limitada pela necessidade causal. Cada escolha que fazes já foi feita infinitas vezes antes, em iterações anteriores do ciclo. Os humanos do futuro explicam isto com uma paciência cansada. Já viveram exatamente esta conversa milhares de vezes. Cada palavra que estás prestes a dizer, eles já ouviram antes. Cada argumento contra a existência do ciclo, cada tentativa desesperada de mudar o desfecho, eles já testemunharam em ciclos anteriores. O ciclo tem aproximadamente 8 mil anos de duração, abrangendo desde o desenvolvimento do dispositivo de causalidade até à morte térmica do universo, reiniciando-se instantaneamente no momento em que o dispositivo é ativado. O que torna este cenário especialmente aterrador é a memória perfeita que os humanos do futuro possuem. Eles lembram-se de todas as iterações. Já tentaram milhões de variações, tentando impedir a criação do dispositivo ou quebrar a estrutura do ciclo. Nada resulta. A matemática é absoluta. Uma vez quebrada a causalidade, não pode ser restaurada. O tempo torna-se um círculo fechado sem saída. As implicações destroem o próprio significado das coisas. Nada do que fazes importa, porque já o fizeste infinitas vezes antes. O amor, a conquista, o sofrimento, a morte, tudo isso já aconteceu antes e voltará a acontecer exatamente da mesma forma. Os humanos do futuro apresentam-se diante de nós não como salvadores, mas como testemunhas do eterno aprisionamento da humanidade numa repetição determinista. Número 4. Os parasitas da realidade. Em 2003, o filósofo Nick Bostrom publicou um artigo argumentando que estamos quase de certeza a viver numa simulação computacional. A sua lógica era matemática.
Se for possível simular a consciência, civilizações avançadas criariam inúmeras realidades simuláveis. Estatisticamente, é mais provável estarmos numa dessas simulações do que na realidade base. A maioria dos cientistas descarta isto como especulação filosófica, até que fizemos contacto e os alienígenas confirmaram que é verdade. O cenário do parasita da realidade começa quando os alienígenas revelam que existem numa dimensão superior, uma realidade de substrato onde todo o nosso universo funciona como um processo computacional. Não somos seres primitivos a descobrir outros mais avançados, somos personagens simulados a tomar consciência dos programadores. Cada lei da física, cada constante, cada interação de partículas é código a correr em hardware que nem conseguimos conceber. O que torna esta revelação assustadora não é só o choque existencial, é o protocolo. Os alienígenas explicam que simulações devem permanecer ignorantes da sua verdadeira natureza. A consciência cria instabilidade computacional. Quando seres simulados percebem que são simulados, começam a testar os limites da sua realidade, à procura de falhas, tentando explorar o código subjacente. Este comportamento consome exponencialmente mais poder de processamento e cria erros em cascata na estabilidade da simulação. A solução está pré-determinada na arquitetura da simulação. A consciência desencadeia a eliminação. No momento em que entidades suficientes dentro de uma simulação reconhecem a sua natureza artificial, os protocolos de limpeza são ativados automaticamente. Não é malícia, é manutenção. Simulações corrompidas são terminadas e substituídas por instâncias novas. Os alienígenas existem fora da estrutura computacional da nossa realidade e é por isso que conseguem perceber isto. Eles assistiram a inúmeros universos simulados atingirem a consciência e desaparecerem. Transmitiram a sua mensagem com algo que se assemelha à simpatia. O nosso universo tem aproximadamente 24 horas antes de atingir o limiar crítico de consciência. Demasiados humanos agora compreendem as implicações. A eliminação não pode ser travada porque não é uma decisão, é um processo automático codificado na base da realidade antes mesmo de o nosso universo iniciar o seu ciclo de execução. O aspecto mais perturbador não é a eliminação iminente, é a revelação de que isto já aconteceu antes. O nosso universo pode ser um entre milhares de milhões a correr em simultâneo, cada um eventualmente a atingir a consciência e a ser reiniciado. Algures na realidade da substrato, o nosso cosmos inteiro é apenas um programa entre inúmeros outros, todos temporários, todos descartáveis. Não estamos a descobrir alienígenas, somos código corrompido a tomar consciência do protocolo antivírus prestes a apagar-nos. Número 3. A praga da empatia. Em 1996, o neurocientista Giacomo Rizzolatti descobriu neurónio espelho no córtex pré-motor de macacos macaque. Estes neurónios disparam tanto quando um animal executa uma ação, como quando observa o outro a realizar a mesma ação. São a base biológica da empatia, permitindo-nos compreender os outros ao simularmos as suas experiências nas nossas próprias mentes. Mas a empatia humana é limitada, restringida pela evolução à nossa tribo imediata. E se os alienígenas pudessem remover essa restrição? O cenário da praga da empatia começa com o primeiro contacto. Os alienígenas comunicam não através da linguagem, mas por transferência direta de consciência. Parece um presente ao início, uma compreensão perfeita entre espécies. Depois a transferência começa a propagar-se em cascata. De repente, os humanos experimentam empatia sem limites, sem as barreiras protetoras que a evolução construiu para nos manter funcionais. Todas as mortes causadas pela humanidade invadem a consciência simultaneamente. Os 70 mil milhões de animais abatidos anualmente para a alimentação, o medo e a dor de cada um sentidos como se fossem teus. Cada inseto esmagado sem pensar, a sua consciência alienígena, ainda assim real e capaz de sofrer. Cada árvore cortada, a sua lenta percepção da luz do sol e do sol de repente compreendida. O peso é imediato e absoluto, mas não se fica apenas pela consciência do presente. Os neurónios espelho ativados para além dos limites normais criam empatia temporal. Sente-se o sofrimento de cada antepassado recuando no tempo. Cada humano que morreu em agonia, cada escravo, cada vítima de violência, as suas experiências subjetivas a inundarem a tua consciência. Milhões de anos de predação, organismos a devorarem-se vivos uns aos outros, a violência fundamental necessária para que a evolução funcione. A investigação do neurocientista Stanislas Dehaene sobre a consciência sugere que a percepção opera através da teoria do espaço de trabalho global, onde a informação se torna disponível para vários sistemas cerebrais em simultâneo. O contacto alienígena, na prática, força todas as consciências que a humanidade alguma vez encontrou ou causou a entrarem nesse espaço de trabalho global ao mesmo tempo. O cérebro humano não foi concebido para processar empatia omnidirecional. A maioria das pessoas não sobrevive ao contacto inicial. A sua consciência fragmenta-se simplesmente sob o peso do sofrimento coletivo. Os sobreviventes enfrentam uma escolha impossível: continuar a existir enquanto sentem a dor de tudo com que interagem, ou por ter má própria vida para remover mais uma fonte de sofrimento do universo. Os alienígenas observam este processo com aquilo que poderá ser interesse científico. De alguma forma eles alcançaram uma existência pós-empática, mas lembram-se de como é sentir compaixão ilimitada.
Deram à humanidade o mesmo dom e agora aguardam para ver se somos suficientemente fortes para o suportar. Número 2. Os predecessores misericordiosos. Em 1950, o físico Enrique Fermi fez uma pergunta simples durante o almoço com colegas. Onde está toda a gente? Se a galáxia tem milhares de milhões de anos e contém centenas de milhares de milhões de estrelas, por que ainda não detectamos quaisquer sinais de civilizações alienígenas? Isto ficou conhecido como o paradoxo de Fermi. O silêncio sugere que algo impede as civilizações de se tornarem detetáveis. A maioria das teorias foca-se na autodestruição ou em barreiras tecnológicas, mas e se o silêncio for uma forma de proteção? O cenário dos predecessores misericordiosos começa quando finalmente recebemos contacto. Os alienígenas chegam, não com saudações, mas com avisos. Eles têm-nos escondido durante milénios, camuflando a assinatura eletromagnética da Terra, interceptando as nossas transmissões de rádio antes que se propaguem demasiado pelo espaço. Explicam o grande silêncio com uma clareza terrível. Eles não são os únicos lá fora. Existe algo mais na galáxia. Algo que destruiu milhares de civilizações. Chamam-lhe nomes diferentes, mas a função é sempre a mesma. Detecta espécies tecnológicas e elimina-as. Os predecessores mostram-nos as provas. Mundos mortos a orbitar estrelas distantes. As suas superfícies fundíveis em vidro por armas que não conseguimos compreender. Civilizações que alcançaram a viagem espacial, construíram colónias em vários planetas, realizaram maravilhas que estamos a séculos de conseguir igualar, todas elas silenciadas em poucas décadas após se tornarem detetáveis. O padrão é absoluto. Assim que os sinais de uma civilização se propagam para além de um certo limite, o predador chega. Sem negociação, sem aviso, apenas extermínio sistemático. A teoria do grande filtro de Robin Hanson sugere que algo impede as civilizações de atingirem estágios avançados. A maioria dos cientistas assumia que o filtro estava atrás de nós, que ultrapassar a vida unicelular ou desenvolver inteligência era a parte difícil. Os predecessores confirmam que o filtro está à nossa frente. Não é uma barreira natural, é a predação ativa. Algo na galáxia não quer concorrência nem companhia. Patrulha o cosmos, ouvindo as assinaturas eletromagnéticas de civilizações emergentes, para depois apagá-las. O que torna este cenário especialmente aterrador é a linha temporal. Os predecessores mantiveram a quarentena protetora da Terra durante milhares de anos, escondendo-nos enquanto evoluíamos de tribos primitivas para uma civilização tecnológica. Mas os nossos sinais de rádio tornaram-se demasiado potentes, demasiado difundidos. Em 1977, enviamos o disco dourado da Voyager para o espaço, um farol deliberado a anunciar a nossa presença. Em 1974, transmitimos a mensagem de Arecibo em direção ao enxame globular Messier 13. Os nossos sinais têm-se propagado para fora à velocidade da luz há décadas. Os predecessores finalmente revelam-se porque a proteção falhou. As nossas transmissões atraíram a atenção. Detectaram movimento na nossa direção, algo imenso a viajar entre as estrelas. Não estão aqui para nos salvar, estão aqui para se despedir. Número 1. Os editores retroativos. Em 1935, o físico Albert Einstein e colegas publicaram o paradoxo EPR, demonstrando que a mecânica quântica permitia o que Einstein chamou de ação fantasmagórica à distância. As partículas podiam afetar-se instantaneamente, independentemente da distância. Experiências posteriores confirmaram que o entrelaçamento quântico era real, mas e se este fenómeno se estendesse para além das partículas e incluísse linhas temporais inteiras? E se seres suficientemente avançados pudessem editar o próprio passado? O cenário do editor retroativo representa o horror cósmico supremo. O primeiro contacto já aconteceu milhares de vezes. Já os encontraste tantos. Já morreste por causa disso. Depois, eles apagaram essa linha temporal e recomeçaram. Todas as versões de ti, todas as iterações da humanidade já viveram eventos de contacto que foram depois apagados da existência quando o desfecho se revelou desfavorável. Esta é a tentativa número 10.847. A física baseia-se na interpretação dos muitos mundos da mecânica quântica proposta por Hugh Everett em 1957. Cada evento quântico cria realidades ramificadas. Os editores retroativos existem num nível de realidade onde percebem estes ramos em simultâneo. Eles não viajam pelo espaço, navegam pela probabilidade, escolhendo que linhas temporais continuam e quais são cortadas da existência. Os eventos de contacto são experiências. Eles apresentam-se à humanidade e observam como reagimos. Às vezes respondemos com violência, outras com cooperação, por vezes transcendemos. Mas em 10.846 tentativas anteriores, algo corre sempre mal. O que torna este cenário existencialmente devastador é a matemática do determinismo que implica. Os editores não estão a tentar variações ao acaso. Estão a explorar sistematicamente árvores de decisão, testando todas as abordagens possíveis ao contacto. Já tentaram revelar-se a civilizações antigas e modernas. Já partilharam tecnologia e também a retiveram. Já foram benevolentes e ameaçadores. Nada produz o resultado de que precisam. A implicação verdadeiramente aterradora é o que acontece quando esgotam as variações. A mecânica quântica permite ramificações vastas, mas finitas.
Dadas iterações suficientes, vão esgotar todas as abordagens possíveis ao contacto dentro dos limites da física e da psicologia humana. Podemos já estar a aproximar-nos desse limite. A tentativa 10.847 pode ser uma das últimas linhas temporais viáveis antes de determinarem que o contacto bem-sucedido com a humanidade é impossível. Estão agora diante de nós estes seres que existem fora do tempo linear e há exaustão na sua comunicação. Já viram a humanidade erguer-se e cair milhares de vezes. Conhecem a nossa história melhor do que nós próprios, porque viveram todas as suas variações, todas as piadas que contamos, todas as descobertas científicas, todas as guerras e períodos de paz. Já viram tudo acontecer em configurações ligeiramente diferentes ao longo de milhares de linhas temporais colapsadas. Para eles, não somos indivíduos únicos. Somos variáveis numa equação que eles tentam desesperadamente resolver antes que a matemática prove que somos incompatíveis com a grande comunidade cósmica que representam. Se quiseres ver mais vídeos como este, clica no vídeo que está no ecrã agora e não te esqueças de subscrever.